Muito bem, então, bem-vindos ao EngajaCast, nosso podcast aqui, mais uma vez, dentro da Fena Doce, do Espaço Creator aqui da Orbe, e com convidados muito especiais. E hoje temos um cara que eu já vou falar que é muito especial, tá há horas querendo trazer ele por aqui. E ao meu lado aqui, Dudu Ortiz, e hoje quem apresenta essa estrutura aqui é a Atacadão, no Espaço Creator e aí também no EngajaCast, powered by Orbe, com uma realização da própria Orbe, com Fena Doce CDL, patrocínio master do ainda Teriva Isla e Universo da Pizza, patrocinadores Evoke Energy Drink, inclusive aqui, está liberado aqui dentro do estúdio, com uma geladeira da Evoke aqui para todo mundo ficar energizado. Ozirnet, que é parceiro de longa data, já estava com a gente no ano passado, voltamos juntos com eles. E Erva Mate Pantanal, Miranda Móveis, Tordilho Alimentos e também com apoio de área gestão de marcas, Fábrica Podcast, que é quem está gravando todo esse material e essa estrutura do próprio podcast aqui, microfones, câmeras, toda a parafernália, que é um monte de coisa e fio que cabo que fica por aqui. DDM Arquitetura, que fez o design, o layout dessas coisas pra gente. Jardim do Éden, com as plantinhas bonitinhas, que é tipo outro grande apoiador nosso. E Odierno, inclusive essa cadeira que a gente tá aqui. Vocês estão confortáveis aí, não? Sim. Espetacular, né, cara? Odierno, eles têm móveis planejados e também tem esses, tanto para escritório quanto para tua casa, tem móveis soltos e corporativos, assim, também, que acho que é muito interessante. E muito bem, agora vamos lá o nosso convidado de hoje, o senhor Matheus Dannenberg. Falei certo o teu sobrenome, não? Sim, é um jeito diferente. Dannenberg, né? Ele que é founder, não, ele pediu para não falar founder. Fundador. Ele é fundador, ele é sócio fundador da Nave 9. E, pô, cara, primeiro, obrigado por ter topado. Tipo, tá aqui, a gente sabe que a tua janela em Pelotas tá cada vez mais escassa. Sim. Tu vive em São Paulo, Porto Alegre, até queria saber um pouco mais disso. E, enfim, obrigado por vir hoje aqui, né? É um prazer estar aqui, sim. Cara, queria que tu começasse falando um pouco do começo, um pouquinho da tua trajetória, quem é o Matheus, de onde é que ele saiu e como é que chegou até a este momento atual da nave que tá bombando pelo Brasil e até fora aí, que eu sei. Boa. Cara, acho que no geral minha carreira começou como programador. Eu falo que eu sou programador até hoje. Os gorilas da empresa não gostam muito, né? Porque eu não programo tem um tempo, mas eu me apresento como programador, que é a minha essência de onde eu vim realmente, mas eu comecei a trabalhar em 2011 como jovem aprendiz, tecnologia ali, já tocando o site de uma construtora que eu trabalhava. E aí era o cara da TI, cuidava de tudo, passar cabo, impressora, comprar cartucho. Sei bem como é, cara. Eu vocês têm um passado... Nascemos do mesmo lugar, tá? Tem um passado similar em construtora, sendo o cara da TI, tá aí. É isso aí, cara. Cuidava do servidor, VPN pra obra, muita impressora, o pessoal imprimia tudo era impresso. Computador e cimento trabalham super bem juntos. Computador, cara, e visitar a obra, não tá funcionando o computador, vai lá na obra ver o computador que não tá funcionando, tudo isso era o que eu fazia ali no início, já no primeiro semestre da faculdade, e depois comecei a trabalhar em algumas agências como programador, e em seguida já fui empreender. Em 2013, eu me demiti a primeira vez para abrir uma empresa junto com um amigo, que era a consultoria de tecnologia já, tipo a Nave, a gente pegava muito freela. E aí a gente pensou, cara, todos esses freelas que a gente toca, é só a gente pegar mais um pouquinho, isso aqui é uma empresa, é igual a empresa que a gente já trabalha, é só atender o cliente direto. Aí deu tudo errado, porque a gente não pensava em comercial, a gente ficou atendendo aqueles freelas que a gente já tinha, tocando. Quando terminou, a gente se olhou e falou, tá, e agora? Faz o quê? Era totalmente voltado a entregar a solução, mas não tinha um olhar... Sim, que ano era isso? Não era visto como empresa. 2013. 2013? Outubro de 2013 a gente começou, acho... Setembro, outubro ali. Uhum. Aí a gente alugou uma salinha, tinha toda uma coisa, alugou uma sala. Aí era tipo, cabia 2 mesas assim, e só, era bem menor do que esse estúdio que a gente tá aqui, não tinha banheiro, não tinha nada, a gente dividia o banheiro com a portaria do prédio. E aí, cara, mas pra nós era o máximo, a gente tava tendo a sala ali e tudo negócio mais. De vocês. Era o negócio. Aí deu uns 6 meses, o meu amigo esse que tinha começado junto desistiu, falou, cara, eu vou fazer odonto, não quero mais ser programador. Aí eu fiquei lá mais um tempo, tentei mais umas coisas, aí agora então eu vou empreender uma startup. Aí a startup já tava bombando mais. Sim. Aí comecei, escolhi um produto, ia fazer o produto, aí eu fiquei muito tempo programando e não indo ao mercado vender, validar, nem nada, não segui nenhum tipo de método, só tava ali com aquela ideia que eu tava amando e desenvolvendo a ideia. Aí foi, cara, vou desistir, fiquei 1 ano e pouco nisso, vou voltar pro mercado. Aí voltei a trabalhar,
fui trabalhar na AG2, que para quem é de Pelotas conhece a agência, assim, fui trabalhar já como dev sênior, cuidar de contas, tipo, cuidava de Toyota e BRF, Sadi e Perdigão ali. Trabalhava eu, o Bruno Centurião, da Melhor Envio, a gente era do mesmo time ali. Aí a gente começou a trabalhar muito e eu, pô, dá pra fazer de um jeito diferente, dá pra atender marca grande mesmo, assim, tipo, dá pra, pô, vou tocar aqui de Pelotas a parada acontecendo, né? Aí aquilo me encantou um pouco, mas eu tava decidido que eu nunca mais ia empreender, porque já tinha dado errado ali as coisas antes, tinha ficado muito decepcionado. Aí eu, não, vou trabalhar em empresa de produto que é melhor, porque empresa de serviço aqui, cara, eu sou o CP, que é o fundador da G2, a gente tá sempre junto, sim, ele é meu mentor muito próximo hoje em dia, não da época de AG2, assim. CP famoso César Paz. Isso, depois eu conheci ele, a gente ficou muito próximo, mas eu falo pra ele que eu era explorado lá, né, porque eu virava muita noite, tipo, eu tava sempre virando noite, fazendo muita coisa, mas foi muito bom pra conhecer isso, de trabalhar com marca importante, né? Era contas relevantes nacionalmente, tocada aqui de Pelotas. E aí, só que eu não quero empresa de serviço, quero trabalhar em empresa de produto. Aí fui trabalhar com empresa de produto, aí trabalhei como tech lead, aí depois eu migrei um pouco para PM, assim, depois de um tempo. Mas fiquei trabalhando por 2 anos, foi o maior tempo que eu fiquei em uma empresa, e eu, vou empreender de novo. Aí desisti, não, cara, vamos lá, porque a gente tem que empreender. Aí me juntei com outro amigo, também programador, o Vitor, que é da Differcoff, não sei se você conhece. Sim. Aí a gente se juntou, foi começar a fazer um produto, e era em final de 2016, início de 2017, e era um chatbot já. Tipo, o Vitor estava estudando muito AI, já na época era um hype interessante, e a gente começou, só que aí eu falei para ele, cara, agora beleza, tu vai tocar a tecnologia e eu vou tocar o comercial, porque o que deu errado lá atrás foi esse negócio de eu não tocar o comercial. Só que como era só nós dois, também eu tinha que programar algumas coisas, que ele estava focado mais na inteligência artificial ali. E aí, do nada, a gente começou, ainda estava nesse outro trampo. Nesse ponto, tu nunca tinha feito nada comercialmente, assim, tu teve que aprender fazendo. Né? Desde que eu entrei na faculdade, eu vendo, porque eu vendo freela, eu negocio e tal, e entendo. Esse outro amigo meu, ele já não negociava tanto, era mais eu que negociava ali. E aí, mas não me via como alguém comercial, alguém que estava tocando o negócio. Eu só conversava com as pessoas porque eu queria programar o projeto. Legal. Aí eu e o Vitor, a gente começou a fazer isso. E aí do nada ele falou, cara, vamos ter uma reunião aí porque a gente passou num programa de aceleração da Startup Farm, um negócio lá de São Paulo. E eu nem sabia o que era, nunca tinha visto nada disso, assim. Aí a gente fez uma call, assim, fazia o pitch e tal, conversava. E a gente foi trio nessa, assim, cara, sei lá, eu de startup, a gente só tá fazendo o produto aqui. Eles tinham toda a estrutura do pitch. Não tinha enxergado como metodologia, entregava como entrega final. Conversando, cara, estamos fazendo o produto aqui. Aí a gente passou de fase, e aí foi indo assim online, até que os caras falaram, não, vocês foram selecionados, tem que vir aqui para aceleração em São Paulo, no Google Campus, fica 2 meses aqui, presencial, vivendo a aceleração, depois mais 4 meses, que aí pode ser remoto ou pode ficar aqui se vocês quiserem. Aí a gente, cara, e agora? O que vamos fazer? Aí a gente se demitiu dos trabalhos e foi pro negócio ficar os 2 meses lá em São Paulo. Sim, mas totalmente inconsequente. Tipo, a nave só existe hoje por causa disso, mas se eu parar pra analisar essa decisão, não tem nenhum sentido. Tipo, eu não tinha dinheiro guardado, não tinha nada. Eu só me demiti e fui pra um negócio que nem ia dar dinheiro, só pra ir lá. Sim, e pra aí viver a experiência mesmo. Aí a gente ficou esses 2 meses lá, mas, tipo, na segunda semana, a gente já viu que o que a gente tinha levado não fazia nenhum sentido. Não parava de pé o produto, não fazia nenhum sentido. Ainda mais olhando, quando encaixava o que a gente estava fazendo numa metodologia, tipo, eles tinham metodologia própria, mas era um lean startup ali, de, cara, entende a dor do mercado, entende qual é o tamanho desse mercado, valida uma proposta de solução, coloca esse MVP na rua, tipo, processinho normal, assim. E aí a gente chegou, cara, com tudo sem nenhum sentido. A gente não tinha ideia de que mercado era. A gente só queria fazer um chatbot, que inclusive foi usado na Fenadoce de 2017, usou o nosso chatbot. Legal. Que eu já conheci o Cuca ali da Incomum, né? Porque eles cuidavam da conta aqui, e a gente usou o chatbot aqui, o Vincent era o nome dele. Mas a gente começou a fazer isso e, cara, só que lá Isso já tinha um nome, não tinha nenhum nome. O nome da startup era Vincent. Era Vincent mesmo, que era o nome do chatbot. Aí a gente... Só que aí dentro do processo de aceleração a gente entendeu que a startup não ia dar certo, porque era assim, a primeira semana o tema era dor. Então tu tinha que mapear muito bem uma dor no mercado. E aí no final da semana tu fazia um pitch defendendo essa dor. Tá.
Primeira semana, eu sou de resenhar assim, conversar, e o Vitor, se vocês conhecem ele, cara, ele é mais ainda, tipo, o cara tá sempre trocando ideia, sempre conversando, e aí a gente passou a primeira semana achando que ia abalar, assim, ó. A gente tava, resenha, conversa com os mentores, não sei o quê. Chegou na sexta-feira, 5 da tarde, fazer o pitch. Eu fiz o pitch e a gente foi escorraçado no pitch, assim, porque tem essa coisa no ecossistema de ser muito forte, dar uns feedbacks muito fortes. A gente foi escorraçado, assim, ficou em último. E aí a gente tomou um choque de, tipo, cara, o que tá acontecendo? A gente nunca perdeu nesse sentido, assim, a gente tava sempre bem. Aí a gente ficou meio bravo, assim, não, vamos lá, segunda semana vai dar. Aí a segunda semana era tamanho do mercado. Aí a gente estudou e tal, mas pra gente, assim, pelo menos pra mim, né, e com o Vitor, pelo que a gente conversava na época, como programador é muito difícil tu pensar de, tipo, eu vou olhar uma pesquisa, a pesquisa tá dizendo que o tamanho desse mercado é $1 bilhão, aí tem o mercado total e tem o mercado endereçável, e tu tem que ficar inferindo coisa, né? Porque é só pra tu ganhar o pitch, não faz diferença nenhuma, aquilo não é um negócio ainda. Mas faz parte de tu estudar pra montar a empresa, tu estudar o mercado, ver o que tu vai propor. Só que pra nós não fazia nenhum sentido, a gente não conseguia defender aquilo, então a apresentação era terrível, assim. Aí chegou na segunda semana, eu apresentei de novo e os caras escorraçaram de novo, assim, a gente não tinha sentido o que a gente apresentava na visão deles. Aí eu já falei, ô Vitor, agora é contigo, eu já desisti disso aqui, eu vou tentar vender outra coisa, os próximos pitch tu apresenta, aí os outros foi ele que apresentou, a gente revezou, eu acho, pra não ficar apanhando sozinho, mas eu não queria mais. Entendi. Aí a gente começou a entender, tipo, cara, lá no meio eu já comecei, vou criar uma software house, que é o bagulho que eu sei fazer, isso aqui não tá com nada, fazer esse produto aqui não vai dar em nada. E a gente começou a ver, eu comecei a ver lá que tinha muita gente das turmas anteriores, porque era um andar gigante assim no Google Campus, a gente ficava num cantinho, que era a turma que estava rolando a aceleração, e as turmas anteriores ficavam do outro lado, assim, e os caras que já tinham pego o cheque da aceleradora e estavam tocando o negócio. E todo mundo vinha, como a gente estava sempre no bar, porque a gente ia todo dia pro bar, e o pós-pitch na sexta era bar também, ia lá pro bar. A gente conversava com os caras das outras startups, e aí eles tinham dúvida de tech, a gente ia ajudando e tal, conversando, e todos eles que já tinham dinheiro, não tinham ninguém para tocar a tecnologia, eles ficavam tipo, cara, não consigo, eu tento contratar um dev, não dá, eu tento trazer um CTO, não consigo, e aí eu fui me aproximando, falando, mas isso aí eu toco, tipo, isso aí eu consigo tocar, aí de lá eu já formulei a parada como uma consultoria para essas startups que estavam começando. Começou e que a modelar precisavam... o negócio. E só que aí o que eu fiz? Eu usei o que eu aprendi lá, tá ligado? Eu peguei, cara, quem que tem essa dor especificamente? Esse founder, startup, early stage, que já validou, assim, já conseguiu levantar um dinheiro, ele já tem um MVP bem inicial, mas ele precisa construir uma primeira versão sólida. Aí eu mapeei isso bem e comecei a atacar dentro da aceleradora. Aí teve uma época que a gente estava atendendo quase todo mundo, assim, que a gente tinha acesso dentro da aceleradora, no inicinho da nave. Porque quando eu voltei de lá, já começou a nave. Aí já começou formalmente Aí já como começou nave. a nave, sim. Aí já começou como nave, que na época era nave.rs, hoje a gente tinha nave 9, né? Mas já começou como nave e a gente começou a atender só cliente de São Paulo. Já nasceu aqui em Pelotas, mas a gente ficava lá com o Lucas no Hub 1005 ali. Eu aluguei 3 mesinhas, aí ficava eu... Começou só eu, né, a empresa, e deu, cara, 1 mês, aí eu já tinha mais projeto que eu conseguia tocar, contratei uma pessoa, que foi o João, que trabalhava lá contigo, e aí depois, logo em seguida, entrou a Damoli, que aí tá com a gente até hoje também, que virou sócio também. Antes da gente entrar no universo nave, eu quero trazer um pouco mais do contexto pessoal, assim. Cara, tu arriscou tudo, deu um all-in, tu tava empregado aqui e foi viver uma experiência de 2 meses que depois da primeira semana tu viu que não tinha fundamento. Sim. Cara, como que era o lado familiar dos amigos? Tu externou que tinha dado com os burros na água? Como é que foi? Eu nunca tive muita vergonha de falar que algo tinha dado errado, assim, né? Mas na época, assim, esse emprego que eu deixei era um emprego que eu trabalhava para fora já. Isso era início de 2017, eu lembro que era meio variável, assim, que eu ganhava, mas já ganhava bem, assim, eu ganhava 7.500, 9.000 ali, dependendo do mês. Agora já é um bom dinheiro, se tu olhar com o dinheiro de hoje. 2017 era um dinheiro melhor. Eu tinha, sei lá, tipo, peguei o último salário e fui pra lá, porque na minha, tipo, não é que eu tinha calculado muito, a minha expectativa é que a gente era tão bom que a gente ia chegar lá, ia vender muito, a empresa ia disparar, 6 meses eu tava milionário, né?
Essa era a conta que eu tinha feito. Mas como eu já voltei de lá, na primeira desistência ali, antes de eu ir pra G2, eu fiquei bem abalado. E por isso que eu falava, nunca mais vou empreender, isso aí não dá certo, não é pra mim. Que era mais de, tipo, me defender de que, tá, deu errado, mas eu sou um bom dev. E aí, tanto que eu comecei a trabalhar bem, comecei a ganhar bem, tranquilo ali. E na volta da farm foi meio de revoltado, assim, de tipo, cara, isso aí deu errado, mas agora eu entendi. Agora eu vou fazer virar. Agora eu vou conseguir. Eu me fechei e comecei a trabalhar, assim, mas o meu, por muito tempo, eu fiquei com medo de ser aquele amigo que tá sempre tentando alguma coisa e não dá nada. Eu senti essa aí na pele, assim, de tipo, cara, que a nave é a minha quinta tentativa, assim, se tu for pegar claramente as iniciativas que eu tentei, a nave é a quinta. E aí, cara, pô, na quinta é foda, né? Tipo, primeira, segunda, terceira até vai, mas 5 vezes, tipo, se a nave não tivesse ido pra frente, aí eu não sei como é que eu ia estar, porque eu já tava meio abalado. Sabe que a gente conversa com muitos empresários, né? De diferentes segmentos, níveis, nichos, enfim. E tem coisa... Eu tipo, até anotei aqui, são 2 coisas que são comuns dessas histórias que a gente sempre escuta. Uma delas tu perguntou, que eu chamo de salto de fé. Todos eles têm algum momento que dizem assim, cara, não tem sentido nenhum que eu vou fazer, mas eu vou fazer. O cara diz assim, cara, contra tudo e contra todos, eu vou dar esse salto cego, sem saber se eu vou ter pro próximo dia. Sabe? E todos os caras fizeram isso. E tu fez também. E a outra coisa que eu acho que é tão importante quanto... não é sobre tentar 5 vezes, é sobre pegar a que tu acha que faz sentido e não desistir dela. Tanto é que tu pivotou, tá? Cara, eu sei fazer um negócio aqui pro meu. Só que, cara, e se eu fizer pros outros? Então eu vou mudar um pouco o formato da minha empresa e vou prestar serviço pros caras. Tipo assim, tu não desistiu de empreender, porque o caminho mais fácil que a maioria faria é vou voltar a trabalhar pro meu saláriozinho lá de 9K. Ganhar... Em 2017 era muito bom pra não pagar de maluco aqui sozinho contra tudo contra todos. Então tu, além de dar um salto de fé lá pra... eu vou me aventurar sem saber, tipo, amanhã tu não desistiu. Tu desistiu daquele projeto. E também é isso, né? Tipo, empreender não é sobre tu te agarrar num negócio que tá afundando e ir até o final. Não é isso. Mas é sobre tu não desistir de empreender. Sim. Tu pode mudar tipo, o caminho, mas tu tá indo pra aquele lado e tu tem confiança nisso. Tu falou, cara... Deu tudo errado, mas eu sou um bom dev, eu sei fazer isso, foi o que tu falou, né? Então é isso, sabe? É tu confiar, é essa confiança que te bota meio que de costas pra parede, que tu falou uma hora, cara, eu não ia aceitar. Sabe? Tipo, não vou aceitar, sabe? É quando o cara tem isso, esse breu, assim, que eu falo, tipo, não vou aceitar. É quando dá certo só, tipo, as paradas. Porque o cara não tem opção, é pra frente só, entendeu? Sim. E a nave tem 8 anos, né? Tipo, faz agora dia 19 de agosto. Então, muita coisa aconteceu nesses 8 anos também. Não é como se fosse... Eu tinha muito na mentalidade de que ia chegar um momento que, não, agora venci, deu, tá tudo certo, nada aquele caminho mais... linear, bonitinho, tipo, não, assim, cara, né? é loucura. E tem um ano que é da hora, e o outro ano já toma uma pancada, aí tu vai indo, vai entendendo, tipo... Mas o que mais me pegava, assim, tu perguntou psicologicamente, assim, é porque eu vinha de uma carreira que ganha-se bem, né, como dev, tipo, até hoje. Então eu já ganhava muito mais do que eu tinha imaginado de qualquer pessoa da minha família. Não, eu venho de uma família pobre, então tipo, eu nunca tinha imaginado ganhar esse dinheiro. Já começa daí, eu já tava ganhando bem. E aí tu vai pra um negócio, porque no início, tipo, eu ganhava esses 9K. No início de nave, primeiro ano pelo menos, eu tirava 3K mês, que era um bom dinheiro pra época. Mas era era padrão de vida, um terço do que tu tava ganhando antes. Do que eu ganhava antes. Aí eu arrumava um freela ali, tipo, meio por fora da nave, levantava o dinheiro, fazia uma coisa assim, mas, tipo, era um salário menor. E eu tô vendo, tipo, todos os meus amigos migrando, trabalhar pra fora, ganhar em dólar, tipo, a galera que era muito boa, que a gente andava junto, todo mundo começou a ganhar muito, tipo, eu fui ganhar, e eu sempre fazendo essa conta, tipo, tá, quanto eu tenho que ganhar por ano pra justificar eu não tá sendo dev? Porque, e aí, no fim, eu via que nunca era uma decisão financeira, era demência mesmo de, cara, eu quero empreender, tipo, eu não quero trabalhar de dev, porque não tinha sentido, tipo, eu poderia estar ganhando mais. Agora eu consigo ganhar o que ganha um dev pra fora. Mas foi um tempo, assim, de, tipo... Você também passou por ter que contratar alguém ganhando mais que tu? Já. Eu passei por isso também, muitas vezes, assim. Tipo assim, cara, não, tipo, aquele momento, eu preciso crescer, eu preciso ir pro próximo nível, próximo salto, preciso de gente foda do lado. Só, cara, a empresa não tá dando isso. Então, cara, vou trazer azar, vou arriscar, vou trazer esse cara que é muito bom
pra ir... tipo, acho que essa é a mentalidade que tu tá falando, né? Cara, beleza, meus amigos estão ganhando bem, mas eu vou plantar aqui algo pra lá na frente eu colher esses frutos. Eu tenho uma dualidade assim. Um pouco eu penso, tipo, não, lá na frente, como empreendedor, a gente sempre colhe mais, por causa, tipo, que a empresa... Chega um momento que tu vai acumulando ganhos de, tipo, tu vai conseguindo crescer a empresa, o dividendo é melhor, Sim, tipo, todas essas coisas, também. equity um pouco também. Mas eu até parei de pensar um pouco nisso, porque isso é meio que, tipo, tu te entorpecer dessa esperança lá pra frente, e eu comecei a pensar, cara, não adianta, tipo, o que eu quero fazer é isso. Eu vou ganhar o que eu conseguir produzir nessa empresa. Tá enxergando Não como importa, consequência. não importa quanto ganha o mercado que eu poderia estar. Sim. Porque aí então eu migro para esse mercado e vou ganhar esse dinheiro lá. Mas tipo, eu comecei a tentar entender, e é isso que eu tô tão viciado de estudar empresa de serviço assim recentemente, de, tipo, cara, o que faz uma empresa de serviço ganhar dinheiro? Isso é o que eu mais enche o saco do CP, porque ele só empreendeu empresa de serviço o tempo inteiro. De tipo, cara, como a gente consegue fazer essa empresa? Tem que ser bom nisso. Tipo, beleza que eu era bom dev, que agora eu não posso nem dizer isso, mas então eu tenho que ser bom nisso, ser foda nisso e entregar um resultado com isso. Porque tem um monte de gente ganhando dinheiro com isso, eu tenho que conseguir ganhar também. E aí eu fui migrando essa minha esperança, essa minha motivação para esse lado, de montar uma firma foda. Tipo, montar uma firma que dá esse dinheiro, tá ligado? E aí, tudo vira dinheiro depois. No fim do dia é isso que tem que acontecer, né? É. Mas aí a nave então virou uma fazedora de MVPs para startups e aí depois houve mais uma mudança. Tipo, como é que vocês estão hoje? Qual que é o produto principal hoje? O caminhozinho foi ali, os primeiros 2 anos. Claro, não é tão linear assim, né? Aconteceram coisas no meio, mas dá pra explicar dessa forma, assim. 2 anos mais focado nesse startupeiro, early stage, que poderia estar nunca era um MVP do zero, assim, porque geralmente pra galera levantar dinheiro, alguma coisa já tinha, né? Validado, mas era meio que fazer a versão 1.0 real, né? Tipo, o cara tinha 0.9 ali, a gente fazia 1.0. Com quantas pessoas no time da nave nessa época? Foi 2017, né, que foi começou em agosto, era eu e o João só. Aí 2018 foi o primeiro ano completo, fechou com umas 7 pessoas. 2019 umas 30. 2020 já foi para 70. Aí 20, 21, 22 ficou nessa volta aí dos 70. 23 a gente caiu para 30 de novo, que aí foi um dos baques grandes. Aí depois 24 a gente seguiu ali uns 30 e poucos e agora a gente já tá com 60 e vaga aberta e deve fechar o ano aí. Não quero fechar com mais de 70. Empresa de tecnologia é tipo construtora, conta as pessoas, é por Entra pessoas. o projeto, Que vem- tamanho que tem a tua firma? Eu tenho 150 cabeça de gado. projetos É, rodando, né? é tipo por cabeça de gado o negócio, assim, né? Por pessoa, isso tem aí. mais gente, tem mais projeto, a coisa tá É acontecendo. de acordo com a Tá, volumetria de projetos. e hoje com... vou atropelar a tua narrativa toda, mas isso me chamou muita atenção. E hoje com o IA, dá pra fazer a mesma coisa com menos gente, de fato, assim? Isso já tá acontecendo ou tu ainda não sentiu na prática que hoje tu consegue fazer o que tu fazia com as 60, com os 30 caras? Em programação, eu acho que quem afirma muita coisa ou tá iludido, tá querendo mentir pra alguém, assim, tipo, mas é óbvio que tem muita coisa que ajuda no dia a dia, mas não tem muita, se tu estudar, tipo, a gente tem estudado fortemente, testado muita coisa, a gente tá acompanhando, não é algo que a gente, é hype e vou ignorar, tipo, a gente tá realmente acompanhando. E se tu olhar internacionalmente, ninguém tem essas respostas, assim, tipo, muito fortes, de tipo, não, é isso, é aquilo, mas eu, pessoalmente, acredito que não tem mais volta, tipo, isso vai modificar a forma que a gente faz as coisas, tipo, é muito bom, porque quando tu testa, assim, uma POC ou outra, tipo, as coisas são boas, realmente. Mas tá tipo, todo mundo testando ao mesmo mas tempo tá e ainda todo não tem mundo- nada 100% tá todo consolidado. mundo testando, tá todo mundo entendendo o que funciona no seu contexto, mas já tem partes do trabalho que dá para usar bastante AI e funcionar. Então, para programação, eu acho que essa resposta tão objetiva ela não existe, mas, cara, para back-office, para outras áreas da empresa, a gente não tem mais ninguém no administrativo financeiro. Tipo, a gente tem uma pessoa, que é o Miguel, que eu acho que vocês conhecem, Sim. tipo, que é o nosso sócio, que era do administrativo. Antes essa área tinha quase 10 pessoas, entre RH, essas coisas. Aí Isso tem é o muito Miguel louco. e uma pessoa de RH, e a gente resolve o resto tudo com automação, com, cara, todo o resto de coisa que a gente pode colocar ali de tecnologia. Não é necessariamente AI, mas tipo, a AI tá ali dentro. E aí ela leva o hype todo, Sim, né? é Mas tem muita processo com automação, IA muita coisa.
E isso elimina boa parte da burocracia que antes era manualizada, né? Tinha que passar na mão de alguém. Se passa de uma planilha para outra, se é algo que tu precisa conciliar um dado de um lugar para o outro, é uma informação que tem que sair de um sistema e entrar no outro, dá para automatizar e não precisa de ter ninguém fazendo isso. Isso é uma grande prioridade para nós, assim, a gente tem olhado muito para isso, porque a gente, fase atual de nave, né, pulando um pouco pro agora, a gente é a Nave 9 e a gente fala que a gente é Tech Solving Partner. Tipo, a gente hoje resolve os problemas de negócio desenvolvendo software, programando, fazendo não as somente coisas. Só que aí tu saiu da startup e foi pra... Aí a gente foi pra pra enterprise, grandes, assim. a gente foi atender mais assim, grandes corporações que estão fazendo transformação digital. Diz uns nomes aí que tu pode dizer. Quem hoje vocês estão atendendo? Hoje, na história, assim, grandes corporações, Iguatemi, que está na carteira até hoje, a legal. rede de shoppings Iguatemi, a gente faz se tu tem alguma loja dentro do Iguatemi, tu usa o sistema nosso, porque a comunicação logística Iguatemi é por sistema feito por nós. SBT, Grupo Zap, Banco ABC, são clientes que a gente tocou muita coisa, assim, que são marcas mais conhecidas. E aí, startups, Vitude é uma de psicólogos online bem conhecida. Caju de benefícios também tá na nossa carteira. Tem um padrão de serviço prestado ou cada um é uma coisa muito diferente e é muito alfaiataria mesmo? Eu acho que o que a gente vende, o que vai no objeto do contrato é bem parecido. Mas o que é produzido para cada empresa, isso muda, né? Porque aí depende das funcionalidades de cada cliente e aí pertence ao contexto dele. Mas a forma que a gente trabalha, ou a gente aloca um squad, uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar a partir das demandas de negócio que esse cliente trazer. Ele vai, e o cliente faz a gestão disso ou vocês fazem tipo, a gestão ainda dessa pode ser as duas formas. Tá. Aí, tipo, quando a gente chama que é esse Squad as a Service, ele é realmente, a gente é mais autônomo, a gente conecta direto em alguém de negócio do cliente, levando os requisitos, entende o que vai ser feito, ajuda ele a priorizar, consegue trazer ideia, a gente faz benchmark de mercado, traz, cara, outras pessoas estão usando dessa forma, quem sabe a gente faz assim, cria protótipo, valida com o usuário dele, tem todo um processo de construir o produto certo para aquele cliente, porque o que a gente tenta fazer é levar para a programação só o que for realmente necessário, porque a parte de programar é a parte mais cara, então a gente entende muito bem, e a gente só pode levar para a hora de programar coisas que realmente vão gerar resultado, ou que a gente acredita fortemente que vai gerar resultado, né? Porque senão a gente vai estar construindo a solução pela solução e ela não entrega valor lá pro cliente final. Então quando a gente tem essa gestão, isso funciona muito bem, assim, a gente consegue propor coisa muito boa. Aí a gente tem outros serviços também, mais escopo fechado, assim, o cara já sabe, com a Caju mesmo de benefício, eles já tinham eles têm um time grande de engenharia e tecnologia, de engenharia e produto, e eles queriam construir uma coisa específica. Eles foram lá, especificaram, a gente chegou, entrou, conseguiu entregar, eles queriam mais rápido, tipo, de uma forma diferente. A gente é conhecido por ser rápido, tipo, muitos clientes indicam a gente... nem gostam disso, né? Tipo, indicam a gente porque a gente é rápido. Nossa. E é um rápido muito relativo, porque é um rápido porque a gente distorce o tempo desse jeito, priorizando a coisa certa, legal. Diminuindo o escopo, focando em coisas que realmente importam. Mostra o entregável mais rápido, né? Exatamente. Cara, eu quero te perguntar sobre um vídeo que eu vi teu, que é isso, sabe? Tipo, a gente vivencia um pouco disso também numa trajetória de ter começado numa salinha, incubadora, lá na Católica, e hoje está atendendo grandes marcas também, Heineken, C&A, Sport TV, tipo Nestlé. E eu vi um vídeo teu que fala muito sobre isso, que é, cara, como é que eu saí de contratos de R$350 para 3 milhões e meio, né? Que chamada boa essa chamada foi boa pra caramba, CTA, assim, já na... Isca. Cara, como é que faz uma empresa de serviço virar algo desse tamanho? Porque eu vejo os caras hoje na internet, porque o high ticket, aí eu vou ver high ticket, contratos de R$10 mil. Pô, amor, irmão. High ticket, R$10 mil, irmão. High ticket da internet é engraçado, né? High ticket é R$20 mil, cara. Não é, velho. Não falem isso, produtores digitais, pelo amor de Deus, cara. O cara tá fechando aqui, ó, contrato de 3 milhões e meio na mesa aqui. Tu vai falar em high ticket, pô. Que nem é um high ticket do meu mercado. Tipo, eu nem chamei de high ticket. Porque, não, tu nem falou esse termo, claro. Tipo, tem empresa do nosso mercado que vende isso mensalmente. Vai fechar um contrato gigante de transformação digital, é um orçamento gigante no ano. Mas, cara, pra gente que vem do nada, do zero, de Pelotas, entendeu? Me conta um pouco de como é que foi essa virada de chave. Tá, vocês começaram já em São Paulo,
Mas, pô, Sim. o 350 reais. Esse 350 que eu usei de exemplo foi quando, na minha primeira empresa, que tipo, eu vendia sitezinho, coisinha assim. Aí esse foi engraçado, foi realmente o meu primeiro projeto. No primeiro semestre de faculdade eu vendi para tocar esse site e nunca foi pro ar esse negócio, porque eu precifiquei errado, obviamente, não tem como precificar com 350 reais. E aí o cara queria muita coisa, eu ficava fazendo e alterando e ele não aceitava, aí eu voltava infinito, lá, não, cara, vamos lá, então faz isso aqui. E esse é um ponto que hoje eu entendo que eu já tinha essa experiência de vender e de pensar bons contratos. Nesse caso, um contrato ruim, né? Mas desde a minha primeira experiência como dev, que foi essa, assim, eu já estava negociando escopo, negociando o que eu ia entregar e tudo mais. Mas aí na trajetória da nave, tipo, esse contrato que eu usei de exemplo aí de 3 milhões e meio, foi 3 milhões e 600, na verdade, aqui ficava mais bonito. Mais meio, né? 100 mil, meio desse. Fica mais bonito botar mais um zero só. Mas a gente era um contrato, pô, de um squad de, sei lá, 12, 13 pessoas alocadas por 12 meses. E aí a virada de chave de bons contratos para a nave foi a gente conseguir, primeiro, construir contratos maiores, né? Obviamente não é 3 milhões e meio em um mês essa venda. E recorrente. Contrato maior, recorrente, escopo aberto, tipo, tudo que eu posso jogar para o escopo aberto é melhor. E não é porque eu não vou ter o compromisso de qual é esse escopo que eu vou entregar. É porque fica até mais fácil de gerar valor pro cara. Porque se eu tiver que ficar brigando por um escopo o tempo inteiro, eu fico criando atrito o tempo inteiro com o cliente, porque ele quer o escopo dele e eu vou querer entregar dentro do escopo para não perder dinheiro, para eu não perder o tempo. Só que sempre atrasa, sempre atrasa. Vocês controlam isso? A redefinição já foi um mês, e é um mês tipo, parado. Vocês controlam isso hora homem mesmo, bem isso. Hora homem, precifica... A gente nem precifica por hora, a gente precifica por mês mesmo. Tipo, cara, legal. Esse dev aqui custa tanto por mês, não importa quantas Preciso horas colocar tem mais no mês, quantos dias úteis tem, essa pessoa vai estar alocada aqui. Mas como eu consegui fechar esses contratos, eu atribuo bastante autoridade, assim, de, cara, tempo, tá ligado? Empresa de serviço precisa de tempo. Pra, tipo, tu ir criando uma cancha, tu entendendo, tu conhece o tipo de cliente, porque aí tudo entra na volta do tempo, porque eu fui entendendo que tipo de cliente contrata esse tipo de contrato, com que tipo de cliente eu trabalho bem, porque a empresa de serviço é um namoro ali, né? Tu tem um tipo de cliente... Uma crescente constante, daqui a pouco dá um tirão e... Exatamente. Isso, né? E aí tu vai, autoridade, tu vai aumentando a expertise. Uma coisa que eu me policiei muito foi, tu falou, vocês eram muito empresa de MVP. Eu expliquei isso bem breve e tu entendeu. Mas, tipo, eu sempre tento dizer que a gente é alguma coisa. Tipo, eu sou muito bom de MVP. Porque aí é muito mais fácil de eu vender. Tipo, se eu ficar dizendo que eu faço qualquer coisa, o cliente pega isso. Quem faz tudo, eu sou médico generalista. Cara, eu tô com uma dor no joelho. Muito bom de MVP. Isso me jogava pra quem tava com muita dor de MVP. Porque tu precisa de um cliente que tá com muita dor na parada. Exato. E aí ele olha pra ti e ele fala, cara, esse cara já resolveu muitas vezes isso. Só que pra eu resolver muitas vezes a mesma coisa, eu tenho que focar em vender só a mesma coisa. Se eu ficar vendendo qualquer coisa, tipo... E aí é sobre dizer não, né? É mais dizer não do que dizer sim, às vezes, né? Se tu focou num negócio, eu faço tipo MVP. Sim. E, vai surgir o cara com um projetinho isso dá que dá um medo. E às vezes, tipo, eu falo isso, a gente comunica, tu entende mais do que eu de marketing, né? Mas a gente comunica para um público, mas não quer dizer que a gente só atende esse público. Lógico. Então, tipo, o que tu tem que saber é, cara, eu comuniquei por muito tempo MVP, mas isso não quer dizer que eu não pegava um escopo fechado de uma agência que queria terceirizar comigo. Mas eu pegava numa equipe específica, precificava para eles de um jeito diferente, tinha que ser interessante. Mas o teu posicionamento estava claro para onde tu queria ir. Mas o meu posicionamento era esse, eu toco MVPs. Matheus, me tira uma dúvida dentro desse cenário onde vocês se posicionam como Tech Solving Partners. Vocês não estão trabalhando somente com pessoas que estão dentro do meio tecnológico, né? Pode pegar um parceiro que, sei lá, trabalhe com engenharia civil, que o chão dele não é falar sobre o mesmo ponto que a gente está tratando aqui. Como que vocês tratam os desafios comerciais para agregar valor para esse cara, mostrar que ele pode crescer, alavancar a partir de soluções junto com vocês? A linguagem que eu tento estabelecer com os clientes na parte comercial é falar a linguagem dele sempre. E aí eu vou, quando eu estou qualificando o cliente, tentar entender, cara, por que ele acha que precisa de tecnologia? Por que a gente está tendo essa conversa? Qual é o KPI que ele quer mover lá? E aí, quando a gente trabalha bastante com enterprise, né? Então, um cara é gerente sênior.
é óbvio que ele tem o interesse da empresa, mas ele tá muito mais interessado no bônus dele. Sim. O que move o bônus dele? Isso é uma coisa que eu sempre pergunto pro cara, assim, um pouquinho de intimidade que eu tenho, eu pergunto, tá, mas qual é a tua meta? Tipo, o que tu quer bater? O que tu é teu objetivo esse ano? O que tu prometeu pro teu chefe? O que o tu tá board falando espera? com o cara, o chefe de tecnologia daquela empresa, né? De tecnologia. CTO lá, né? new Ou pode nem ser business. de tecnologia. Pode, às vezes não é, mas ele precisa resolver com tech. Tipo, pode ser um cara Sim. que ele é de inovação. Ele não, geralmente Você tá o pessoal perguntando de qual que é o teu KR do qual semestre é aí que é o pra teu bônus, gente... tipo, qual é o que move o teu bônus, qual é pelo que tu tá trabalhando, entendeu? Tu precisa saber com clareza o que o cliente quer resolver com o teu serviço. E a partir disso tu conversa com ele e entende. Porque é muito ruim tu propor, pô, vocês já contrataram um fornecedor. Aí às vezes tu tá ali, tu leva uma dor pro fornecedor. Aí o fornecedor te traz o que ele quer fazer, não o que tu precisa. Isso é muito comum no comercial. E aí o pessoal acha que isso é se posicionar, que é chegar pro cliente e dizer, não, eu só faço assim, essas coisas aqui. Cara, isso não é se posicionar, né? Isso é tu só dizer o que tu quer e tentar empurrar uma solução no cliente. O que a gente faz é, cara, deixa eu entender muito bem esse tua dor. E muitas vezes eu digo, cara, não consigo te atender. Sim. E aí o cara toma um susto. Ele, não, mas como assim? Aí eu falei, cara, do jeito que tu tá explicando a dor, do jeito que tu tá explicando que tu imagina que as coisas vão ser feitas, eu não consigo te atender, eu não vou ser leviano de dizer que consigo te atender, então acho que não faz sentido a gente botar uma proposta. E aí geralmente o cara fala, não, mas me diz aí o que tu precisa e tal, tipo, porque aí o cara ele se sente seguro, tá ligado? Tu como consultor... Claro. Então tá querendo empurrar um negócio. não posso querer empurrar, porque o meu sucesso o cara é o quer um sucesso patinete e tu quer empurrar um skate pro cara, não Exatamente, faz sentido. tipo, uma empresa de serviço tem sempre que pensar que o teu sucesso é o sucesso do cliente. Sim. Tipo, o cliente precisa conseguir resolver o problema dele. Se o cara quer vender e tu oferta branding pra ele, tipo, que tem todo um processo até ele começar a vender e, tipo, pode ser que tu olhe pro cliente e pense, cara, ele precisa de... Porque se ele não tiver um bom posicionamento e branding, não vai dar pra vender nada dele. Sim. Mas tu vai ter que entregar alguma vendinha pra ele, alguma coisa. É isso que eu tento fazer. Eu falo pro time bastante, cara, primeiro entrega, depois pede. Essa relação começa de forma ativa, o comercial de vocês ativo ou mais passivo? A galera hoje bate na porta da nave ou vocês veem oportunidades de mercado e vão até lá? Fechar o parênteses dos 350 pros 3 milhões e meio. A gente é nerd demais, né? Então eu tenho um comercial extremamente tocado de uma forma nerdola, assim, de tipo... Tem um ponto, empresa de serviço, todo mundo... Tu vai falar com alguém de empresa de serviço, ele fala, não, eu só vendo pelo networking, é uma merda, preciso fazer mais marketing comercial, não sei o quê. E aí eu olhava pra isso e eu pensava, cara, mas não tem sentido, tipo, tu já tem um canal que tá funcionando, por que não investir nesse canal que tá funcionando? Mas networking é ruim. Cara, por que é ruim? Quem que disse que é ruim? Aí eu pensei, cara, eu vou pegar esse networking e vou sistematizar isso, não é possível, eu vou tirar o máximo disso. Quando eu não vender mais pelo networking, eu vou olhar para outro canal. Aí eu listei todo mundo no CRM, integrei meu WhatsApp com o CRM, então todo mundo que eu converso tá lá pro CRM. Não tá no coração, tá dentro de uma sistemática. Tá a gente vê muita gente falando de vou... networking sendo coração, não, é emoção, é relação. Cara, aí eu vou estar guiando todo mundo ali e eu tento a cada trimestre ter um fato novo, alguma coisa que motive eu falar com toda a minha base de contatos. Eu tenho uns 300 contatos lá. Aí todo trimestre eu passo por todos eles e vou falando. Então isso é ativo, né? Com certeza. Mas eu não tô vendendo. Eu tô me comunicando sendo por algum propositivo. motivo com esses caras. Aí isso já vinha funcionando bem. E tu manda em massa pra uma galera que não comprou eu mando, lá atrás. Cara, todo... Ou é bem personalizadão, 1 a 1? Não, eu crio um motivo pra falar com cada pessoa. Legal. E aí só que geralmente eu tenho um fato novo. O famoso follow-up, né? Mudei de marca, ou a gente agora tá no Cubo lá em São Paulo, ou a gente lançou um serviço novo. Todo trimestre eu tento uso inventar. muito, cara, vi essa notícia aqui, combina muito com o que Lembrei é o de nosso papo lá. Eu tento inventar alguma coisa sobre a nave que faça sentido eu falar com esse cara. Aí quem é mais íntimo eu falo, tô ficando com um time livre, sei lá, olha essas coisas aqui, tu acha que faz sentido aí pra vocês? Mas eu tento me comunicar com todas essas pessoas. E só por isso eu tô sempre na mente dos caras. Porque o que eu fico pensando, cara, projeto bom que vem é de indicação. Indicação, se eu ficar pedindo, também nada a ver. Então eu preciso que o cara sempre lembre de mim, pra quando alguém falar pra ele uma dor parecida com a nossa, ele me indique. Aí esse fato novo que eu falo, que eu mando pra eles, é sempre sobre como a gente tá se posicionando. Cara, a gente tem pego muito projeto... JI, o que tu acha disso? Tu que é mais ligado aí no mercado, porque é sempre uns caras, CTO, VP, alguma coisa assim.
o que tu acha disso? O que tu tem visto? A gente tem tocado dessa forma. Aí o cara conta um pouco e tal. Aí, tipo, a gente... É uma conversa genuína. Tipo, eu tentei sistematizar essas boas conversas. E aí disso vai gerando muito... Isso é via WhatsApp sempre. Massa. Sempre o WhatsApp. Aí depois, claro, cai pra uma call quando Cara, esquenta o um pouco. WhatsApp é o melhor lugar do mundo que existe pra vender. Tipo, aí tudo WhatsApp. E aí o que acontece? Um bom exemplo, assim, a gente, de um cliente de mais de 3 milhões, que não é esse mesmo aí de 3 milhões e 600. Eu fui numa imersão no Vale do Silício, tá? Tipo, fui lá, fiz aquela imersão da Startse, passei 2 semanas lá. Massa. Conheci uma guria da inovação da Braskem. Uhum. Aí a gente ficou amigo ali e tal. Voltou para São Paulo. Uns 6 meses depois eu vi que ela ia estar... A Braskem tinha uma nova área de inovação que ia ficar no Cubo. O Cubo fica o Cubo Itaú. Fica na mesma rua que a gente mora lá em São Paulo. Aí eu falei, pô, vi que vocês estão ficando no Cubo. Tipo, bora conversar e tal, tomar um café, não sei o quê. Aí eu fui conversar com ela, levou o CTO dessa empresa de Sabeú da Braskem ali. Aí a gente conversou no almoço, foi um almoço, assim, não foi um café, trocou uma ideia. E eu conheci o cara e a gente, cara, São Paulo é grande, mas no mundo do que a gente faz é sempre uma bolha. Esse cara tinha antes uma software house que trabalhou com um cliente que a gente conhecia, a gente ficou mais próximo, aí ficamos trocando ideia. E aí entra na minha estratégia de networking, que a gente tem um evento a cada 45 dias lá em São Paulo, que a gente chama de Tech Solvers Club. Aí nesse evento a gente só chama executivo de tech. Convidei o cara pro evento. Aí a gente ficou mais próximo ainda, trocou ideia. E ele nunca contratou a nave, mas eu mantive ele, porque eu tinha a guria no meu networking, eu mantinha ela sendo ativada a cada 3 meses. Tu chegou no cara. Na jornada do cliente ele não estava no momento inicial de fechar, mas... Cara, olha, pior, é mais loucura. Eu troquei ideia com ela, ela levou ele no almoço porque ela sabe que eu me interesso pelas coisas de tecnologia, ele era o cara de tecnologia. A gente conversou, eu convidei ele para ir no evento, a gente trocou mais ideia, aí deu 3 meses, eu mandei mais um fato novo ou outro pra ele e tal, trocou uma ideia. Depois do nada chega um cliente de contrato de 3 milhões, indicação dele, o cara é quentíssimo. Tipo, eu fechei, o nosso tempo de venda fica tipo 30 e poucos, 40 dias no CRM, que para uma empresa de consultoria de contratos grandes é bem baixo. Porque só chega coisa muito quente, porque esse cara indicou, chegou, eu apresentei a empresa, todo o processo comercial normal, mas ele tinha sido indicado pro cara CEO. já tinha te vendido. Tipo, esse CTO me vendeu pro CEO dessa outra empresa, amigo dele. O cara me contratou num contrato de 3 milhões. 3 milhões, cara, é bastante dinheiro, né? Claro. Um contrato de 3 milhões, sendo que esse cara que indicou nunca me contratou. Ele foi Mas ele se influenciador. envolveu Ele com a não marca. é meu ele foi- cliente. ele foi teu Então, tipo, influenciador. ele não... Olha o poder se eu não disso. estivesse cuidando do networking dessa forma, eu jamais teria essa indicação. Massa. E não tem nada que eu faça de comercial, outbound, de automação que me gere esse contrato. Dessa forma, uma venda em 30 dias, um contrato de 3 milhões, o O cara tava... talhou a jornada do cliente pra ti, te entregou. E esse pifado. cara, por exemplo, que não te comprou, a cada 3 meses tu manda algo pra ele. Sempre. Durante o trimestre eu passo por toda a Entendi. minha lista. Esse que é o foco. Então, às vezes eu falo mais de uma vez com ele. Tipo, agora ele tá indo no Tu não nosso deixa evento, esfriar então a muito gente mais de fica 3 brother. meses. Tipo, e esse negócio aí, como a gente faz essa gestão? Tipo, antes eu fazia a gestão do networking só por mensagens. Agora a gente acrescentou o evento. Aí a gente tem esse evento que ele ajuda a ativar o networking. E ele também Sim. traz gente nova, porque as pessoas convidam pessoas para ir no evento. Claro. E aí ele acontece lá no Cubo, baita bonitinho, sacada. 15, 20 pessoas, a gente troca ideia. E aí o evento a gente vendeu bem já por causa desse evento, sem falar de nave no É um evento, evento gratuito. gratuito, só para convidados, e sem ofertar nada. A gente não oferta nada no evento e a gente não aborda esses caras tentando vender. Tem um pitzinho no Mas final. eles se indicam entre eles e a gente tá lá ajudando. A conversa não tem nada de comercial. O nosso intuito Vocês estão entregando valor o nosso pra caramba. intuito Você é, valor. cara, conversar com mais gente. Tipo, Massa. eu só vendo conversando, então vou conversar com o Com máximo isso de se gente torna qualificada. autoridade, vocês se tornam Aí lembrados. E aí, tipo, o evento já foi um plus na parada de só mandar mensagem. Agora a gente tá patrocinando o Hacktown e vai ficar lá os 4 dias de Hacktown, fazendo mais coisas, porque aí agora a gente pega quem é do networking, convidou para palestrar nos nossos horários de Hacktown. O pessoal do evento vai ter uma edição do evento lá dentro do Hacktown. A galera toda de São Paulo, a gente vai ter logística levando eles de graça pro evento. Sim. Então tem toda uma coisa de, tipo,
alimentar o que gera resultado para ti. Eu considero que eu sou bom de networking, de conversar, de me conectar com as pessoas. Então eu investi muito nisso, porque para mim fazia sentido. A gente não conseguiu vender de prospecção ativa, a gente rodou de tudo, cara. Todas as plataformas pode imaginar, a gente seguiu certinho, fez todas as coisas, mas... LinkedIn, cara, todo o e-mail. processo, assim, cara, o bagulho não virava. E assim eu já tô virando, tipo, então, agora, quando eu esgotar isso... É um indicador de que tá dando certo. E eu Está sigo dando certo, não quer dizer que vai dar coisas, certo sabe? sempre. Tem uma outra abordagem que vocês faziam que eu até falei, cara, eu vou te copiar uma hora dessa que eu consegui parar e organizar. Porque é isso também, o cara meio que tem que fazer só isso, né? Basicamente ficar vivendo disso, tem que ter um timezinho com isso. Imagino que tu deve investir bastante tempo nisso. Que é aquela estratégia do podcast também. Tu chamava para um podcast o CTO lá para trocar uma ideia genuína ali, e aí nisso rola uma ideia, depois do pós-podcast também deve rolar ali, e aí o cara cria aquele contato, porque o cara vai te negar um e-mail dizendo, oi, tudo bem, eu tenho uma empresa que faz tudo isso. Agora, o cara diz assim, pô, eu queria te convidar para um podcast. A vaidade do ser humano faz com que o cara, pô, que massa, eu quero ir, sabe? E tipo, isso é muito legal. Sim. E é genuíno, porque tu realmente queria trocar uma ideia e, tipo, ouvir os caras, né? Sim. E por isso que funciona bem. Queria ouvir um pouquinho disso. Porque a gente, de prospecção ativa, a gente prospecta convidados pro evento. Como o evento é só para convidado, eu preciso prospectar os caras. E o podcast está numa pausa agora, mas ele vai voltar no segundo semestre, que é a mesma coisa, eu prospecto frio pro podcast. Vou lá, mapeio, tipo, intencionalmente, cara, quem que tá falando aí no mercado e tal, quem que é realmente dessas empresas que eu quero abordar, que é a ICP da Nave, convido o cara para vir no podcast conversar. E aí, não é porque eu quero vender para ele, como o André falou, tipo, é porque eu quero conhecer mais sobre essa empresa. É um tipo de qualificação... Um scanning. Cara, mas também tipo, o que eu entendo, assim, é que o meu papel como consultor, o meu papel como pessoa de empresa de serviço é saber o que está acontecendo no mercado. Tipo, eu preciso saber como as pessoas estão resolvendo os problemas. Como eu descubro como as pessoas estão resolvendo os problemas? Conversando com elas. Sim. E aí eu tenho o evento para conversar e eu tenho o podcast para conversar. Massa. O podcast e o evento é ganha-ganha para os caras. Porque o cara vai no evento, tem um monte de executivo grande e a gente sempre traz algum palestrante grande e eles estão falando, tipo, de coisas que resolvem o problema deles. Os caras querem estar no evento. Não é que a Nave convidou, o cara não precisa ir lá comer de graça uma noite. Tipo, não, e é um negocinho menor, tipo, ele quer mais intimista, o pessoal sente mais à vontade para ele trocar. Tá lá e, cara, e a troca de ideia é alto nível, assim. E no podcast o cara vai porque, pô, é bom pra ele se expor. O cara é executivo de uma empresa, ele foi no podcast, valoriza o passe dele também. Com certeza. É legal pra pessoas. É uma relação ganha. Cara, é ganha-ganha. Tipo, se vai fechar o negócio ou não, cara, eu nem penso nisso. Sim, tipo, é secundário. Se eu tentasse fechar o negócio com esse cara que me indicou, talvez ele não tivesse me indicado. Porque eu ia estar enchendo o saco dele tentando fechar o negócio. Porque aí entra o negócio do network. Eu não quero ser o cara do networking que fica ensinando as coisas do PNL aí, todas essas coisas. Cara, não fica enchendo o saco dos caras, tá ligado? Só conversa, vai ali. E se tu não é da conversa, não tenta. Acha alguém, algum sócio, alguma coisa que vai conseguir ajudar mais na isso, conversa. gerar conversa, né? E aí, cara, isso toma tempo. E aí eu vou entrar numa outra esfera tua, pessoa física também, porque tu tem criado muito conteúdo do teu perfil pessoal. O quanto disso é estratégia, o quanto disso vocês estão olhando, ou o quanto é um projeto teu mesmo, pessoa física, para o futuro, porque tipo, é isso, né? O cara que tem uma empresa de serviço no futuro, lá na frente sempre vira consultor de alto nível, né? Então, queria ouvir como é que tu tá imaginando isso e o quanto que isso tem gerado resultado já. Sim, sim. Cara, pra mim o conteúdo... Ele acontece ali pessoa física, sim, mas tipo, ele é uma estratégia, porque a minha pessoa e a da Nave se confunde, né? Tipo, tá sempre meio ali, não tem uma clareza onde que isso separa. E o que eu tento fazer ali é ser mais, tipo, eu preciso ser mais relevante para eu como consultor na Nave, porque eu atendo os clientes, ajudo, proposta de solução, sou um consultor de tech. Eu preciso ser um consultor de tech melhor, eu preciso aparecer em mais lugares, eu preciso ser um consultor de tech respeitado. E pensar na minha marca pessoal está totalmente conectado. Tipo, se eu tô no palco do Gramado Summit, se eu tô no palco de um evento lá, vou estar no palco do Hacktown falando de como eu resolvo esse tipo de problema, isso me torna um consultor mais qualificado. Tipo, pelo menos na minha marca pessoal, né? Claro. Eu vou estar sendo visto como mais qualificado, eu me obrigo a estudar mais, eu me obrigo a me atualizar mais, então...
Eu uso Isso alimenta o network também, porque isso tu tá alimenta o networking, eu vou conhecer mais gente, então me ajuda, tipo, o conteúdo do Instagram, ele não é exatamente falando sobre o que a nave faz, mas dali já veio o lead bom de coisas pra nave. O cara viu e cara, eu quero conversar com esse cara aí. Já saiu um negócio bom ali, então. Já Sai, né? saiu, Sempre sai, né? já saiu. E do LinkedIn do Adamoli também. O LinkedIn do Adamoli foi o campeão. Ele assim, tá é o que agora mais vendeu. como... Ele é top voice Top lá, e voice, aí ele né? fala bem do serviço da nave, assim mesmo. E aí de lá já veio o contrato, que o que tu precisa gerar como empresa de serviço é esse deal que vem quente, assim, tipo, o cara já vem querendo te comprar. É isso que eu faço, que eu tento fazer em todos esses movimentos de geração de receita, assim, eu preciso que o cara chegue querendo me comprar. Porque eu faço um serviço específico, é difícil, o cara tem que explicar o que a gente vai fazer, como é que funciona, então eu preciso gerar o tempo inteiro o entendimento, que o cara entenda o que eu faço antes dele chegar para conversar, ele já chegar querendo me comprar. E isso funciona bem, assim, o Adamoli, o cara teve um engraçado, tipo, uma fintech grande, assim, bem grande, o cara mandou mensagem para Adamoli, o CTO, e falou, vamos marcar uma call porque eu gostei do teu conteúdo. E o conteúdo dele explica o Naveway, que é a forma que a gente faz as coisas. Aí a gente entrou na call e aí o Adamoli sempre me chama, né? Eu enchei, PPT, pitch, coisa, explicando. E aí o cara falou, não, meu, para, chega. Eu quero fazer o projeto, só vamos fazer aí o projeto e deu, tipo, eu tenho esse budget aqui, preciso que vocês façam isso. Isso tá me trazendo um receio, já passou, tipo, tá eu tranquilo. quero contratar vocês, tá ligado? Só precisa se vender de novo. Eu acredito que a resposta vai ser o Naveway, mas uma empresa que lá no primeiro ano completo tava com 7 colaboradores, vezes 10 depois de algum tempo, chegou a 70. Como que se mantém um padrão de entrega, um padrão de gestão, de processos? Como que isso se mantém? Principalmente quando não tá mais na tua mão as coisas, né? Não é mais lá na tu e um cara e Uhum. um sonho, agora é uma galera. Cara, acho que o grande pilar, assim, da nave é o plano de carreira, assim, tipo, o plano de carreira que termina em virar sócio. Isso por muito tempo foi o que guiou essa qualidade e o empenho de todo mundo, assim, teve muitas pessoas que viraram sócios no caminho da empresa, algumas já saíram, outras ficaram, tipo, acho que é natural do processo. E esse processo de todo mundo viver a firma pensando no crescimento e tendo um retorno de crescimento pessoal rápido, assim, porque, cara, tem gente que sobe, agora a gente faz um processo um pouco mais longo, mas por muito tempo tinha gente que subia de 3 em 3 meses no plano de carreira, cara, tinha um aumento de 10, 15% de 3 em 3 meses, isso ia acumulando aumento e tudo mais, e tipo, tinha um caminho muito rápido de crescimento, e a gente consegue mostrar isso, que, cara, a gente traz o cliente, tem que entregar, quem crescer junto vai crescer junto e vai ganhar, tipo, a gente retorna muito para as pessoas, então, primeiramente, engajar a pessoa em carreira, porque eu acho que isso é o mais importante, assim, tipo, eu não consigo pedir pra pessoa se engajar e não pagar ela melhor, tá ligado? Sim. Tipo, tu precisa pagar a pessoa melhor. E esse é um primeiro passo. Elogio de adulto é Pix, né? E aí o segundo passo é a gente, lá no início, a gente, por muito tempo, ficou focado em uma única linguagem de programação, resolvendo as coisas de um único jeito. E essa foi uma forma que eu achei de blindar pra gente não errar assim no básico, que é entregar um bom serviço. Então a gente tinha muita certeza do que a gente estava produzindo e isso ajudou. E aí o Naveway, ele chega como um playbook, assim, um conjunto de processos que a gente acredita que são necessários para entregar o serviço. Ele vai e amarra no final, assim, esse todo, mas dá um caminho de crescimento claro para as pessoas. E definir muito bem que serviço tu vende, vender a coisa certa, assim, vender o que tu consegue entregar, foi o que nos ajudou a controlar a qualidade nesse crescimento todo e eu poder ficar focado no comercial. Esse é um ponto, assim, tipo... Te entendi. E vocês, tu citou que vocês são muito bem vistos pela celeridade em entrega. Quando tem um claro começo bem estabelecido de como as coisas vão ocorrer, acredito que o valor do cliente se alinhe com o prazo de entrega. Mas quando vocês têm clientes que não vivem o meio tech, como vocês lidam com esses caras que querem atalhar os processos iniciais, querem ir direto para execução, direto para entrega? Hoje a gente tem poucos, assim, tipo, no processo de escolher muito bem quem a gente vai atender, não tem muitos clientes que não entendem o que a gente está fazendo. Então, assim, esse nível de maturidade já. Que já tem uma certa... Os clientes geralmente já têm uma maturidade de
como resolver, tipo, eles imaginam o que deve ser feito, talvez eles não saibam como, assim, mas eles já sabem por onde passa a solução do problema, então isso nos ajuda. Mas quando eu pego um cliente que não tem essa maturidade, aí é meio... vai entendendo ali o que move o cara, tá ligado? E aí vai brigando, vai entendendo, tipo, eu sou bem direto, assim, geralmente. A gente tenta ser o máximo de transparente no início da relação, assim, de, cara, isso que tu quer não funciona. Não vai... É isso que eu tinha falado antes, pô, pra mim não funciona dessa forma, acho que isso não vai entregar. Por se já tá rolando o contrato, então a gente é mais duro ainda, de, tipo, cara, tu me contratou pra resolver o problema, tipo, vamos resolver junto aqui, cara, entender, cara, o que tu não tá gostando, o que tu acha que vai dar errado, e eu vou conversando junto com o cara, tipo, são contratos que tipo, isso é um negócio, isso é o high ticket de verdade, né, de, tipo, o cara que me contrata, geralmente, quando entra nesse squad médio aí, 100 mês, 300 mês, tipo, o cara não pode errar, tá ligado? Não é que, vamos ficar de papinho aqui, o cara não pode errar, tipo, é todo o investimento do semestre dele, é todo o investimento do ano dele. Sim. E tanto o corp quanto o empreendedor, tipo, o cara não tem o direito de errar, a gente não pode errar o que vai ser feito ali. Então a gente precisa ser muito maduro e ser muito transparente. Aí é isso que eu vou puxando a conversa pra esse lado. Se o cara tenta me cobrar um absurdo, eu falo, cara, legal, mas tipo, e aí? Se tu quer me dizer o que fazer, então me diz por completo. Já falaram não pra cliente? Eu já falei essa frase um dia, tipo de... Tá, tu quer me dizer o que fazer, então me diz o que fazer, e se der errado eu vou, a resposta não é vou minha. lavar as mãos. Então, aí isso na hora ali o cara já, não, peraí, vamos junto. Vocês já falaram tipo, não pro cliente em negociação já? Tipo, cara, não vamos fechar contigo. Eu já saí de contrato com um mês, assim, de falar, cara... Tu não vai dar certo, valeu. Aqui, Demitir cliente. Um abraço, sim, claro. Pô. Não, cara, se tu tá com uma empresa de serviço, tu não tá demitindo o cliente, ou tu não precisa ser essa coisa de, briguei com o cara demitir, mas, pô, entreguei aqui pra ti, vamos deixar assim, depois te indicar esse amigo aqui que pode tocar também. Aí, se tu não tá fazendo isso, tu não tá lidando bem, gerenciando a tua carteira de clientes, tá? Tu precisa ter o máximo de cliente bom. Tipo, hoje a nossa carteira só tem cliente bom, tipo, a gente tá bem, tipo, tá ali, os caras entendem. Não é que eles são todos iguais, todos seguem todos os processos que a gente quer, não é isso, mas é tipo, pô, uma carteira controlada, tô aqui, tô de boa, tô atendendo. Nessa história de botar o cliente no lugar dele, o Dudu no início, quando ele entrou pra ser sócio lá, virou um meme lá que eu falava pros clientes em reunião assim, cara, se tu quiser, tem agência mais barata aí, cara. Tipo, é isso aí. Cara, tu tá pagando caro e foi uma choradeira pra nós fechar e agora tu tá impondo as regras que eu tô dizendo que é pra fazer pra cá, tu tá dizendo que é pra lá. Então, por que tu precisa de mim? Sim. E o cara, nessa mesma relação, o cara para assim, tá, então vamos resolver. Faz é que, se tu não te impõe nesse momento, cara, acaba e o aí, jogo. às vezes, o time fica um pouco chateado com o cliente, mas não é culpa do cliente também. É tipo, cara, todo mundo quer atender o cara. Às vezes o cara só teve fornecedor merda, assim, tipo, ninguém atendeu o cara direito, tiraram o dinheiro dele. Aí ele chega e ele tá ressabiado, assim, eu já peguei, vocês devem ter pego já vários clientes desconfiados, assim, tipo, pô, eu sei que eu preciso contratar, mas ninguém me entregou o resultado até agora, e o cara te cobra por um problema que não é teu, assim, tipo... Muito. Trata como se fosse uma aposta. Sim, aí tu mais tem que chegar, conversar, entender a dor do cara, conversar... E o problema pra mim, que eu sempre falo lá, cara, o cliente não pode nos colocar na prateleira de fornecedor, senão a gente vira o cara... Eu sempre dou um exemplo, o cara do ar-condicionado. O cara é pago pra instalar um negócio com a cara, às 3 horas tu instala um negócio. Não, se o cara tá com as rédeas, se o cara tá me dizendo o que fazer, como fazer, que hora fazer, cara, eu não tô prestando serviço, tipo, eu não tô sendo estratégico. Sim. Eu tô sendo peão, entendeu? E uma coisa que eu falo bastante... E a relação é ruim. Eu falo bastante pro cliente também, de tipo, cara, a empresa é tua, tá ligado? Tu tem que me dizer estrategicamente, tipo, o que tu quer, pra que lado tu vai levar, e aí eu penso como tech, mas, tipo... Tu não, o teu produto não tá vendendo lá na ponta, tipo, Não, às nosso vezes... caso é diferente. Nosso caso é diferente. O cara nos paga pra dizer o que é um pouco tipo, diferente. aí às vezes eu não posso também, Não, é foda. Mas tem o ponto também de, tipo, mesmo no caso de vocês, o dono do negócio ainda é o cara, tá ligado? Só que às vezes o cara tenta ficar assim, não, pô, tô contratando vocês aí, resolve. Tá, mas tem coisa que eu preciso de ti na mesa, tipo... E aí o que eu brigo bastante com o time é de dizer, cara, explica pro cara, pô, eu preciso de 1 hora por semana contigo e a gente vai chegar aqui e tu tem que estar focado trabalhando comigo, senão tu vai Cara, a foder gente meu já chegou a trampo. botar em contrato isso. Eu preciso de tantas horas contigo, senão... Não, senão que é o que eu falo, né? Tem que sentar na mesa dos adultos, né? Cara, se tu não me colocar na mesa dos adultos, que eu digo que é a mesa de tomada de decisão do conselho, tipo, o tipo da empresa, porque aí
começa a vir as coisas top-down. Cara, se tu não me colocar nessas reuniões que são estratégicas, eu não consigo resolver aqui, porque aí vem top-down, aí tá tu me dizendo o que eu tenho que fazer. E aí tem agência mais barata, entendeu? Pra só executar. Então, tipo, a gente entendeu, tipo, naquela linha que tu falou do que a gente é bom, a gente entendeu que a gente é bom nesse direcionamento estratégico. De fazer justamente a gestão da marca. Como é que eu saio do ponto A para ir pro ponto B? Quando isso cai para operação, a gente teve muitos problemas também, porque o dia a dia de marketing, branding, cara, é muito complexo. Tudo muda o tempo todo e a gente viu que, cara, o que a gente faz muito bem e os caras nos pagam e querem é essa consultoria, essa terapia quase, assim. Que é tu sentar na mesa e dizer, e a gente monta o time para ele, a gente faz um pouco disso de ter squad também, mas a gente prefere fazer, tipo assim, a gente faz uma consultoria que é onde a gente monta o time do cara. Às vezes ele nem tem o time. Entendi. Hoje a gente não pega nenhum cliente que não tenha pelo menos uma pessoa de marketing. Sim. Não pega. E aí, claro, tem projetos que a gente faz com essas marcas maiores, que os caras já têm 30 pessoas de marketing. Então a gente entra para executar uma ponta, um projeto, para pensar todo o projeto de cima a baixo, assim. Mas algumas marcas que estão no meio do caminho, a gente entra para, às vezes, estruturar o time, porque o cara não tem nem a estrutura básica. Como é que eu vou? E a gente cometeu esse erro muitas vezes. Aí vou eu fazer tudo, que eu sou um cara externo. E, cara, o marketing é muito importante pra tu terceirizar tudo, sabe? Tu tem que ter uma cabeça ali dentro pensante. E, tipo, no teu caso lá, os caras têm o CTO, tem o cara que tá tomando decisão, o cara que entende do negócio e da linguagem que tu fala. Por isso que tu pode entrar, tipo, executar. Mas no nosso caso, se não tem essa figura, eu tô lidando direto com o dono. E o dono não é o core business dele pensar marketing, pensar... mas deveria ser. Então tem que ter alguém dentro da empresa com esse crachá que é importante para o negócio crescer. Por que tu não... Tipo, eu falo pros caras, por que tu não terceiriza o teu comercial? Porque é importante pra caceta, entendeu? E tipo, a mesma coisa o marketing. O marketing vai fazer o comercial vender mais fácil, mais barato e por mais tempo. Então, quando os caras entendem isso e chegam nesse nível de maturidade, vira o cliente bom pra gente. Sim. Só que nem sempre a gente pega esse cara já nessa fase. A gente tem que ir amadurecendo ele também. Sim. Cara, eu quero encerrar te perguntando duas coisas. Uma é... Tu falou sobre crescimento e tal, que o cara vai crescendo e pode virar sócio. Hoje vocês têm um programa formal de partnership. Como é que funciona isso? Pessoas que se destacam ou tem uma regra clara? Como é que funciona isso? A gente tem o programa, né? Tá lá no acordo de sócio, tudo certinho, o programa de partnership. E aí o que acontece é a galera tem um plano de carreira muito bem objetivo, assim, que todo mundo tem acesso, aí vai crescendo nesse plano de carreira. E aí chega um momento que a pessoa pode ser convidada para virar sócio. Sócio não é um cargo, é realmente virar sócio, sim. Vai comprar umas ações e aí vai ter mais responsabilidades ali, vai começar alguém que geralmente que já está conseguindo segurar mais de uma conta ao mesmo tempo, é alguém que já está realmente no nível mais alto e aí passa a ser sócio, mas pode ter um par dela que não é sócio e o outro par é. Então a gente tem esse crescimento claro. Aí o que acontece é, eu tenho um comitê ali dos sócios que escolhe e vota se essa pessoa pode virar sócio Legal. ou não, e a pessoa entra ali, faz. Vocês já estão em quantos sócios? São 6 sócios. E aí tem que pagar, né? Entrar, claro. Virar sócio ali da empresa. Mas é todo um caminhozinho que a gente vai conversando internamente. Isso ajuda bastante a motivar. Tipo, tem um cara agora, 3 meses de empresa, que aí todo mundo pode chamar pra fazer um 1 a 1, assim, se quiser, né? Ele falou, quero fazer um 1 a 1 contigo. Aí a gente foi trocar uma ideia, ele é dev pleno e tem 3 meses de empresa. Ele falou, cara, tá valendo tudo aqui, estudando as coisas, eu quero ser sócio, vamos montar esse caminho aí até eu virar sócio. Tá, cara, primeiramente calma, relaxa. Dá pra chegar. Dá pra chegar, caminho. só que ele tava assim, ansiosaço, porque tem um tempo mínimo de 1 ano, tu tem que estar pelo menos 1 ano na empresa pra tu poder... tipo, te candidatar a isso. Mas como é bom gente assim, né, meu? Cara, eu falei, cara, tá no olho, com vontade, cara, é isso né, aí que eu quero, tá tudo certo. Agora então deixa eu ver o que tu tá fazendo no dia a dia, porque eu não tô tão próximo dele. E vamos montar um plano pra esse teu semestre, primeiramente pra tu virar sênior. Aí tu vai virar sênior, aí se tu conseguir entregar esse plano. E aí eu falei pra ele, cara, tipo, pra mim é extremamente valioso pessoas que querem tomar responsabilidade. Isso é muito bom, tipo, o cara quer ter responsabilidade, o cara quer se colocar na frente, o cara é proativo. Mas o mais importante, a gente consegue gerar resultado. Então, tipo, vamos ver se tu consegue gerar resultado. Porque tu deu o primeiro passo, pedir a responsabilidade. Agora vamos entender como é que tu funciona quando eu te cobrar essa responsabilidade e tu trabalhar esse próximo semestre. Aí ele ficou empolgadão lá, que ele queria seguir fazendo as coisas. Matheus, para encerrar, eu queria te perguntar, empresa de serviço, empresa de SaaS
ou uma empresa de serviço com um SaaS? Essa aí tá quente na minha cabeça agora. Porque agora tá rolando forte o Service as a Software, né? Que é o contrário do Software as a Service. E eu acho que a gente tá bem posicionado para isso, assim. É uma coisa que é o que eu mais tenho estudado, assim, ultimamente, porque todo mundo tenta produtizar o serviço, né, há muito tempo, mas é meio que essa proposta padrão, ou meio que tentar encaixar. Eu sempre sinto que isso é tentar encaixar uma solução que funcionou para um cliente, ou às vezes para um pequeno grupo de clientes, tu tenta produtizar esse serviço para todos. E aí meio que fica ruim para todos, assim, não fica uma coisa muito que funciona muito bem, assim. E aí o que eu tenho visto mais é, tipo, no nosso contexto, esse lance de pegar muitas coisas que a gente sabe resolver bem e transformar isso em pequenos softwares que a gente pode ir inserindo no contexto do cliente. Eu tenho olhado muito para back-office, assim mesmo. Isso que eu falei, que a gente resolveu o nosso back-office com muita automação, assim, com as coisas funcionando de uma forma, utilizando tech assim mais profundamente, esse tech solver aí. Então acho que dá para transformar esse pensamento de tech solver em um software, mas aí como isso tudo parte de serviço assim de alguma forma. E aí isso é uma coisa que eu tenho priorizado de, cara, sei lá, conciliação financeira, gestão de contas a pagar, contas a receber. Tem tanta coisa que acontece em todas as empresas e todo mundo tenta resolver de uma forma manual ali, com muita coisa com pessoas, planilhas e tudo mais, e a gente sabe como automatizar isso. Então esse é um lado que a gente está olhando, a gente já validou muito, assim, a gente já teve tranquilamente uns 10 clientes, assim, mais de empresa tradicional que a gente está validando por fora, assim, então a gente já rodou como serviço mesmo, de chegar, faz uma discovery, desenha tipo um service blueprint, assim, de entender realmente, cara, como que acontece toda a jornada aqui dentro desse setor, vai lá e automatiza. A gente já fez isso para algumas empresas, assim, tipo, daqui da região, inclusive, que a gente foi batendo na porta ali, validando. É uma proposta que está funcionando bem, assim, então o nosso foco aqui é atacar, cara, processos internos que não são o core da empresa, processos que atrapalham o dia a dia do empreendedor, ali, atrapalham o dia a dia da empresa, deixar isso muito bem automatizado, usando AI, fazendo o máximo ali para diminuir headcount também Esse é um plano futuro, mas que já está presente, então. É algo que vocês já estão executando. Em etapa de validação. Aprendi a validar as coisas aí depois de um tempo. A gente já entendeu que a dor existe, a gente já rodou alguns protótipos, assim, já validou bem, assim, a gente já gerou. Tem um cliente específico que, cara, a gente gerou um valor absurdo, assim, eles tinham umas 6, 8 pessoas de administrativo e financeiro. Eles passavam o mês inteiro para gerar todas as cobranças daquele mês e perdia a cobrança. Eles tinham que fazer muita cobrança, assim, muita cobrança mesmo. E aí, mesmo usando o sistema, as coisas se perdiam. A gente entrou, mapeou bem os processos, entendeu todas as coisas por onde a cobrança passava, como que a gente poderia automatizar isso. E aí integrou RP, tipo, integrou com o que geraria ali o boleto e tudo mais, faria a cobrança. A gente consegue agora fechar as cobranças do mês, acho que são 3 ou 4 dias, assim, para fechar tudo, deixar tudo bem amarrado, todo mundo cobrado. Eles agora não tem nenhum boleto que eles esquecem de enviar. E eles aumentaram, eu consigo puxar depois o dado ali com o Miguel, mas eles aumentaram drasticamente a quantidade de pagamentos que eles estão recebendo dentro do mês. Sim, carteira absurda lá. Inclusive inadimplência. E aí, gente, exatamente. E aí, só porque a gente parou, automatizou os processos e colocou um pouco de AI ali no meio, com o N8N integrando todas as coisas. E é uma coisa muito simples, cara. Só que tem que ter esse pensamento tech solver de compreender o processo. As ferramentas estão aí, né? Mas tu conectar e colocar as pontos. ferramentas. Por isso que é meio esse service as a software. Porque no fim tu entrega um software na mão do cara. Mas ele parte realmente desse serviço, assim. É o serviço de ser um bom consultor de tech usando o software para resolver o problema ali. Mas, cara, demais o papo. Quero te agradecer aí pelo teu tempo, que a gente sabe que é escasso. Então falamos aqui com Matheus Dannenberg, o cara da Nave 9, o comercial mais nerd do mundo das tecnologias. Eu gosto muito dessas abordagens que a gente fala, tipo, a gente atende muita gente de setor comercial, a gente fala muito sobre vendas também. A gente, dos tempos para cá, tem sido até muito chamado para essa área, porque as empresas querem vender, né? Exatamente. Então, só que tu foge totalmente daquela figura do cara bonachão, comercial e tal, e vende pra caramba com high ticket de verdade
e de uma maneira mais organizada, planejada, usando a lógica que que só um programador pode ter, né? Que um cara que vem da área comercial não tem. Então, Matheus, brigadão pelo papo aí. E esse aqui foi o nosso EngajaCast. Eu vou ler os patrocinadores agora. Cadê? Tá aqui. Atacadão, que ele apresenta esse projeto aqui, tanto do Espaço Creator quanto do EngajaCast. A gente também tá com a realização da Orb Creators, que é a nossa outra empresa aí que a gente fala sobre Creator Economy e a gente agencia vários influenciadores. Se a tua empresa está precisando de marketing de influência, chama nós. E junto com a Fenadoce e o CDL, na Fenadoce 2025 desse ano, estamos aqui, gente passando, barulheira acontecendo, vocês viram isso. Patrocínio master de Teriva Isla, Universo da Pizza, com os patrocinadores Evoke, Energy Drink, Ozirnet, Erva Mate Pantanal, Miranda Móveis e Tordilha Alimentos, e ainda apoio de área gestão de marcas. A gente botou a nossa própria firma aqui, porque é óbvio, né? Estamos aqui. Fábrica Podcast, dessa galera maravilhosa que está fazendo essa estrutura aqui pra gente. DDM Arquitetura, Jardim do Éden e Odierno. Valeu, muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu. Prazer, cara.